Fala pessoal, de volta aqui com mais uma dica. Hoje vamos começar, na verdade, falar aqui sobre a prova de 2018, tá? A ideia seria a gente propor aqui uma sequência de exercícios, de conversas, de vídeos e também de resolução de exercícios das provas anteriores. Mas eu acho que faz sentido a gente também iniciar por um recorte sobre essas provas, ou seja, a gente entender como foi a prova de 2018, como foi a prova de 2017, por aí vai. Porque para você, por exemplo, que vai fazer o PAS pela primeira vez, às vezes não teve a oportunidade de fazer uma análise da prova em si, de olhar para a prova, de verificar o que caiu, de perceber alguns detalhes que talvez você até dê uma olhada na prova, mas não sentiu, tá? Então a ideia, esse vídeo de hoje é justamente para isso. A ideia seria a gente comentar sobre a prova de 2018. Eu andei fazendo algumas anotações aqui, dei uma estudada na prova de 2018, assim, bem rapidamente assim, extraí algumas informações que eu acho que pode agregar na sua preparação. Então, a prova aí ela vai ocorrer, lembrando, em dezembro. E a inscrição, muita gente me pergunta direto, já ocorreu a inscrição, não ocorreu? Porque às vezes está aberta do vestibular, a do Enem, a do Enseja, e a galera fica todo mundo preocupado, eufórico aí, com a preocupação se a inscrição do PAS já aconteceu. Todo vídeo eu vou repetir isso, mas a inscrição do PAS, gente, é em setembro, tá? É lá mais ou menos na primeira quinzena de setembro. E a prova em dezembro. Então, assim, fiquem tranquilos que a prova, a inscrição ainda está um pouco longe e a prova mais ainda, tá? Então dá pra gente, se você não iniciou a preparação, começar agora. Se você já começou, melhor ainda, que dá tempo de revisar. Então bora entender mais ou menos como foi a prova de 2018, tá? Então eu vou abrir aqui a prova, eu vou deixar até na descrição aí, para vocês perceberem mais ou menos, né, e verificarem como é que foi a cara da prova. Mas eu vou abrir ela aqui também pra gente. Eu abri aqui o caderno Sucata, tá? Mas se você entrar lá na página do Sebrasp, você pode baixar qualquer caderno, as questões são as mesmas, né? Muda a ordem ali. Tanto faz o caderno que você analisar. Eu estou aqui no caderno Sucata. Para quem nunca fez a prova do PAS, a prova dela tem a descrição dos tipos de itens na capa, né, da prova, já mais ou menos explicando como é que funciona, o que é um item tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. E mais ou menos ele já dá as orientações gerais, tá? A prova do primeiro ano costuma ter 100 itens, tá? A do segundo 110, a do terceiro 120. Normalmente já é mais ou menos isso. E aí é distribuído as questões, esses 100 itens, misturado obras, conteúdos que você estuda na escola, de sociologia, de matemática, de filosofia, de português, de geografia. E é sempre linkando, né? Eles sempre fazem um link aí das obras com os conteúdos. Mas tem conteúdos que caem mais isoladamente. Por exemplo, química, eu percebo que já tem um bom tempo que o pessoal, as questões não estão vindo muito alinhadas com obras e mais com textos aleatórios, textos da internet, alguma coisa assim, que não era obra, tá? Então, química é uma disciplina que normalmente está vindo assim, biologia também, quase não vem linkado com obra. Já as outras disciplinas não, as outras disciplinas normalmente vêm ali cravado numa obra, por exemplo, português, história, geografia. Geografia até que nem tanto também, mas é um pouco mais que biologia. Matemática, física, né, filosofia, sociologia. E aí eu só vou comentar um pouco, então, fazer uma análise do que eu percebi, por exemplo, da prova de 2018, tá? O que prevaleceu. Antes, para quem não sabe, a prova começa com a língua estrangeira, que são 10 itens da primeira língua estrangeira, que é espanhol. Se você escolheu espanhol, por exemplo, se você escolher espanhol. Se você escolher francês, na sua prova vai ter os primeiros 10 itens aqui da língua de francês, então, da língua escolhida. Ou se você escolheu inglês, as 10 primeiras ali, você vai resolver as de inglês. Perceba que, normalmente, em algumas provas, os textos se repetem. Por exemplo, o texto aqui de espanhol, o primeiro texto, ele está falando da FIFA, do VAR e tal. Se a gente for perceber, então o texto está falando sobre o VAR aqui. Lá aqui, na de francês, ele também vai falar aqui, ele vai falar do Brasil e tal, Brasília, Brasil 2018, do Fórum da Água e tal, do Fórum Mundial. Aqui até que não repetiu, mas se você for observar, a tirinha aqui, esse desenho aqui, ele apareceu. Então perceba que ele apareceu ali
pelo menos nas duas primeiras línguas ali, ó, não veio em inglês, mas veio aqui, ó, em francês e veio aqui também em espanhol, tá? É só para você ficar atento que às vezes pode repetir. Tem vezes que o texto, todos os textos são iguais, tá? Basicamente igual na outra língua. Isso, se você perceber que for igual, de repente você pode dar uma olhadinha na prova da outra língua estrangeira para ver se te auxilia na hora de resolver os exercícios aí, esclarece alguma coisa. Percebendo que o texto é igual, você pode tentar, né, se quiser, tomar essa decisão lá no começo da sua prova. O que chamou a atenção na prova do ano passado? Vou comentar um pouco sobre as obras, depois eu venho falando sobre as disciplinas. Chamou muita atenção, o ano passado foi a primeira prova com a lista nova de obras, e aí me chamou muita atenção que aos olhos de uma criança despencou, tá? Foi um dos clipes. Então todo mundo sabe aí que é do Emicida, né, Aos Olhos de uma Criança, que é o clipe da música, né, O Menino e o Mundo. E despencou na prova, assim, mas caiu muito item mesmo, tá? Veio aqui logo de cara o trecho, né, da letra da música, mas a obra tá lá em audiovisuais, entra o clipe também. E aí veio uma porrada de coisa, só que assim, bastante coisa também envolvendo português e tal, mas tudo remetendo ao texto dessa obra. E a gente teve, ó, primeira página aqui, ó, parte 2 da prova depois de língua estrangeira, nós tivemos, ó, dos itens aqui do 11 ao 23. Aí depois nós tivemos aqui, ó, 24, 25, 24 e 25 também, só que aí ele tocou mais na questão do Menino e o Mundo, né, associou com o clipe da música, com o filme, com a música em si e tal. Então ele puxou bastante aqui, né, em relação a isso. Caiu 0 do Lineker, tá? Veio aqui 2 itens do 0 do Lineker. A gente teve também aquelas obras lá de música, né, clássica e tal. Às vezes vem sempre aqui no começo da prova e nós tivemos, sim. Tivemos aqui, ó, aparecendo 2 itens. Advogada que viu Deus, nós tivemos também, ó, 3 aqui também falando sobre isso. A gente teve também a Apologia de Sócrates, que é uma obra que você pode estudar sempre, porque ela sempre está na prova. A gente teve aqui um texto de um lado, e aí ele tentou linkar com um advogado que viu Deus também. Ó. Ele tentou associar a Apologia de Sócrates com a advogada que viu Deus. Tentou chamar a atenção para os dois aqui. Então a gente teve aqui essa parte inicial falando de Sócrates. Vai ter muita questão, quando tem essas obras de filosofia, normalmente sempre está presente aqui no começo da prova. Ifigênia em Aulis, ó, apareceu aqui também, tá? Mais uma obra aí, importantíssima da filosofia. Então despencou as duas, já de cara bateram com as duas aqui para os alunos no ano passado. Assim, normalmente vem uma, no outro ano vem outra. No ano passado já sapecaram as duas para a galera, tá? Veio aqui falando do Pantanal, então tem um texto falando do Pantanal aqui, de biologia e tal. E aí veio pra caramba, que coisa, tem uma de matemática no meio aqui, mas ela misturou aqui biologia com geografia, né, biodiversidade e tal, bioma, essas coisas assim. Esse aqui não é um texto, não é obra, tá falando do vulcão de fogo na Guatemala, e aí puxou um pouco para geografia. Teve um texto falando aqui, ó, o perigo da história única, né, o risco da história única da Chimamanda, lá do TED dela, o vídeo, né, que é uma obra do Paz. Veio bastante, ó, teve muitos itens sobre essa obra aí, só que ele puxou, linkou um pouco da reportagem, né, dessa palestra da Chimamanda, mas ele também puxou um pouco para a história, então foi meio híbrido aqui. A gente teve um outro texto também aqui na frente, falando da atuação dos indígenas na história do Brasil. Aqui a gente já teve biologia, ó. A questão do cigarro eletrônico apareceu na prova, tá? Veio aqui já essa página inteira falando sobre isso, ela puxou para química. Química, biologia puxou um pouco aqui, né? Mais química do que biologia em si. Aí veio falando aqui de português, né? Trouxeram aqui algumas coisas de português, um texto que não é obra. Aqui nós tivemos também já física. Aqui falou um pouco da Cleópatra, né? Veio falar um pouco aqui do Egito. Aqui veio obra, então, veio Nefertiti, veio Partenon,
tá? E veio então questões falando dessas obras e questões de matemática e de física, centro de massa. Questões de plano inclinado aí na física, em que puxou o Partenon, caiu bastante nessa prova aqui. Plano inclinado aqui, ó, de novo, né? Aí veio chuva do Jalu, ó, bacana. 5 itens aqui, então, falando da música do Jalu, chuva. E veio aqui no finalzinho uns gráficos aqui do IMET, certo? E aí puxaram algumas coisas aqui de matemática e aí fechou a prova. E aí veio os textos motivadores aqui da redação, né? A redação usou aí, ó, Constituição, né? A união faz a força, foi o tema lá da redação do ano passado, tá? Então a gente passeou aqui pela prova do ano passado, mas eu vou dar uma investigada maior agora. Vocês perceberam que caiu obra? Nós tivemos então, ó, bastante obra. Aos olhos de uma criança, a gente teve aqui Advogada que Viu Deus, que eu já tinha comentado, as duas, aqui as músicas clássicas ali. Nós tivemos Apologia de Sócrates, tivemos Advogada que Viu Deus junto com a Apologia, Ifigênia em Aulis. Tivemos mais pra frente Nefertiti, Partenon, foi isso, né, de obra. E chuva do Jalu. Em relação aos conteúdos, pessoal, é o seguinte, na prova nós tivemos um perfil interessante. A gente passeou aqui pelas questões, né? Mas eu percebi e coletei o seguinte, por exemplo, português, tá? Português não vem tantos itens assim, tá? Vem razoável ali, 10 itens talvez, ou menos, incluindo tudo, né? Por interpretação também. Mas uma coisa que me chamou a atenção na prova e que tem me chamado a atenção até nas provas anteriores, o uso da vírgula, tá? Se você está estudando para a prova do PAIS 1, português, uma coisa que está caindo bastante é cair se a vírgula é facultativa ou se ela é obrigatória, tá? Então a questão vai pegar o trecho de uma música, uma frase, de um texto, alguma coisa, e vai perguntar se aquela vírgula, naquela posição, ela é obrigatória ou ela é facultativa. Ou então vai perguntar aquele esquema lá, que se você retirar a vírgula, vai ocorrer prejuízo na correção gramatical ou no sentido. Então a questão do uso da vírgula facultativa e obrigatória é uma coisa assim que está meio sagrada na prova, tá? Figuras de linguagem, essa prova de 2018, ela despencou, tá? Figuras de som, completo, kit completo. A primeira parte da prova veio muita coisa. Nessa parte de Aos Olhos de uma Criança, ó, falou de enumeração, veio falando de várias outras coisas aqui. Então, metáfora, acho que teve mais de um item falando de metáfora aqui. Então, assim, perceba que veio bastante na prova. Questões falando de eu lírico também, de identificar o eu lírico, a presença, o comportamento do eu lírico, sempre tem na prova. E reescritura, tá? É uma outra coisa que me chama bastante atenção, sempre vai ter ali uns 4 itens distribuídos na prova, perguntando a questão de que se você reescrever a frase, se vai gerar prejuízo na correção gramatical e no sentido, tá? Então você vai ver aí pelo menos uns 2 ou 3, às vezes 4 na prova, distribuídos aí ao longo dela inteira, perguntando se você pegar aquele trecho, reescrever, né, trocando um de por um para, né, trocando a proposição de por um para, se vai alterar a correção e o sentido, correção gramatical e sentido. Fiquem atentos, você deve treinar questões nesse sentido para poder você se acostumar, porque às vezes você pega o seu livro didático da escola e ele não tem itens nesse modelo. E aí você chega na prova acostumado lá a estudar gramática, estudar a morfologia, a sintaxe separadamente, e a prova às vezes cobra isso tudo junto e por reescritura. Então é bom se acostumar com esse perfil de reescritura, tá? Que o item então vai pedir para você reescrever, né? Se você reescrever de tal maneira, se vai gerar então prejuízo na correção gramatical, se gera prejuízo ou não gera prejuízo na correção gramatical no sentido. Teve também nessa prova questões falando de tempo e modo verbal, a questão de verbos, tá? Cobrou a noção de verbos, então a questão do tempo, principalmente tempo verbal,
ele cobrou o nome, né? Então é importante fazer essa revisão aí. Então, de português e as questões de interpretação, que tem o clássico item que vem falar infere-se do texto que, né? São as questões de interpretação e compreensão. Então, sempre vai ter questãozinha também para extrair a ideia do texto, seja pela compreensão, seja pela interpretação, mas o infere-se sempre está por ali, tá? Então, se acostume com esse linguajar também, né? O infere-se porque ele sempre está presente lá. Em relação à história, na prova de 2018, por exemplo, a prova ela veio com um viés muito forte na questão da escravidão, tá? Então, lá naquele trecho da Chimamanda, naquela obra da Chimamanda, nós tivemos, mas isso transitou por sociologia, transitou por história, transitou por várias coisas, tá? Então a escravidão, mas não é escravidão só no Brasil, tá? Você tem que saber bastante a escravidão no Brasil, mas você tem que saber também como se deu o processo de escravidão fora do Brasil, na América Latina, em outros países, como foi, o que aconteceu, quem colonizou quem, essas coisas assim, tá? Esse processo de colonização e aí depois vindo escravidão, ou se iniciou por meio de escravidão ou não, é importantíssimo você saber. E a prova ela fez um comparativo, ela veio falando um pouco da escravidão no Brasil, comparando com de outros países, comparando, por exemplo, com no Egito, Grécia, aí vem puxando um pouco de islamismo. Então Roma, Grécia, Egito, islamismo, essas coisas, tem que estar antenado, tá? Tem que estar antenado bastante. A questão dos povos indígenas no mundo, no Brasil e no mundo também, a prova ela veio puxando isso aí. A prova do primeiro e do segundo ano, elas costumam trazer bem forte essa temática. O segundo ano trazia até mais, mas o primeiro ano, ele está vindo assim, carregando bem isso aí. Até porque é assunto, né? Quando você puxa a história do Brasil que vai cair no País 1, ela vai pegar desde o início aí da vinda dos portugueses, né? 1500, ela vai pegar até o período da escravidão no Brasil. Então você tem que estudar todo esse recorte, tá? E aí, você tem que estudar também esse recorte assim. No Brasil aconteceu assim, houve alguma influência de fora, isso impactou, comparativo. Como é que foi a escravidão fora do Brasil, em outros lugares, né? Do outro lado do mundo, como é que foi lá, e se teve algo parecido com o Brasil, se houve na Grécia, por exemplo, e como foi, se houve no Egito e como foi, tá? Escravidão, questão dos povos indígenas no mundo, como é o perfil, como se deu, como eles foram tratados, como aconteceu esse processo, né? Se a cultura deles se modificou, sofreu influência, essas coisas assim. Outra coisa que veio bastante na prova, o protagonismo das mulheres ao longo das civilizações, tá, pessoal? Então, perguntar sobre o papel da mulher ao longo das civilizações, e inclusive eles puxaram a Nefertiti. Eu até tinha anunciado para os meus alunos ano passado, porque para mim ela é um símbolo ali da questão da mulher, né, do papel da mulher e da importância dessa busca do protagonismo feminino. E a Nefertiti é um dos símbolos disso aí lá no Egito. E a prova veio cobrando isso aí mesmo. Então, o papel da mulher era outra coisa que era lá no segundo ano, que a prova do País 2 cobrava, mas com a nova listagem de obras, a gente sempre vai esperar isso aqui para o primeiro ano também, tá? Escravidão, índios, protagonismo da mulher, tá? Isso é uma coisa que você tem que estar bem antenado, ou seja, o papel da mulher no mundo. Tá bom? Ano passado, inclusive, até veio questão sobre isso na prova do País 2. Sempre vem uma questãozinha comentando alguma coisa dos Estados Unidos, essa questão da luta da mulher lá e tal. A gente tem que estar antenado. Na geografia, a gente comentou aquela hora, veio o Pantanal, falando um pouco do Pantanal ali, bem forte ali. Bioma aqui do brasileiro, assim, cerrados, os biomas todos, assim, a gente tem que saber quais, né? Caiu sobre vulcão, desastres naturais, é uma coisa que a gente tem que estar ligado. Então, pode ser, no Brasil nós tivemos aí, do ano passado para cá, nós tivemos acontecimentos das barragens aí. É um assunto que a gente tem que estar antenado, porque pode aparecer na prova de geografia de vocês para 2019. O ano passado, então, falou do vulcão, da Guatemala e tal, né? A gente teve também atividades agropecuárias no Brasil, então estudar sobre agropecuária, agricultura, essas coisas assim, no Brasil é importante, sempre vale a pena, tá?
Biologia, fotossíntese, veio muita coisa de fotossíntese, sempre aparece. Nível trófico, aquele negócio dos consumidores, quem é consumidor, quem não é, qual é o nível trófico de tal cara, de acordo com o desenho da cadeia lá. Biologia, isso vem bem interessante, as questões muito interessantes. Química, separação, mistura e transformações, eu acho que veio bastante, assim, foi uma parte que chamou a atenção lá quando eu dei uma olhada. Física, plano inclinado, a gente percebeu no final da prova que foi uma coisa assim, bem forte, né? A gente observa pelos desenhos, quando a gente observa aqui, ó, apareceu bem aqui na prova, no final da prova. Eu achei até pesado, assim, os itens, a prova veio sapecando mesmo, foi para quem estudou de verdade, quem se preparou mesmo, tá? Prova de física, normalmente ela vem uma prova assim, que é para quem estudou. Empuxo, hidrostática, equilíbrio estático. Centro de massa, vem questões envolvendo centro de massa, mas às vezes vem questões falando de colisão, tá? Colisão elástica e inelástica, mas aí agora parece que deu uma migrada assim para centro de massa. Em física, por exemplo, diagrama de corpo livre, lá das leis de Newton, elaborar o diagrama de corpo livre de alguma coisa e tal. Tá vindo muito forte, né? São questões interessantes, mas tem que estar antenado. São assuntos que tem que estudar firme. Matemática veio, até eu achei pouco os itens de matemática que veio, mas veio porcentagem, volumes, tá? Volumes normalmente é um assunto que você estuda no segundo ano, mas você pode esperar porque já está vindo há um bom tempo no primeiro ano. Volume de sólidos, né, geométricos e tal, geometria espacial, pirâmide, paralelepípedo, cubo, prisma, você pode estudar porque está vindo, tá? Para não ter nenhuma surpresa. Função do segundo grau e do primeiro grau e áreas, figuras planas, geometria plana. Isso aí é o clássico, né? Filosofia, Sócrates, Platão, pré-socráticos, socráticos, né? Você pode ficar antenado, essa parte da filosofia da Grécia ali é uma coisa que sempre está na prova, tá? Até porque tem obra, né? Relativa a isso aí, tem obra comentando sobre isso. Então, que dialoga com isso. Então, são assuntos que você tem que ficar de olho, tá, gente? Então, é mais ou menos esse o recorte que eu queria mostrar para vocês, só para dar uma luz, assim, para você perceber o que a prova trouxe. Alguns assuntos, por exemplo, tem algumas disciplinas que tem muitos assuntos, mas cai pouco, né? São 100 itens, tem que distribuir para todas as disciplinas. Mas, assim, eu costumo até comentar com os meus alunos que história, pessoal, história, filosofia, tá? História, filosofia, a parte de literatura, a parte de artes visuais, artes cênicas, artes plásticas. A parte de artes está contemplada nas obras em si, né? Mas assim, são assuntos que consomem a maioria dos itens da prova, tá? Se a gente for observar, matemática, física, química, vem poucos itens assim, em relação, comparados a outros tópicos, né? Você tem que estudar para você ter uma nota boa, para você ter uma nota mais interessante, você tem que estudar tudo, não só as obras, mas as disciplinas também. Mas, num primeiro momento, cara, você tem que estar com as obras todas no bolso. Você tem que estar com todas as obras bem antenadas, porque senão não adianta. Porque se você for para a prova dependendo só das disciplinas que você aprendeu na escola, pode ser que você tenha surpresas, porque você não pode não ter visto, pode não ter dado tempo do professor trabalhar aquele tópico com você, né, por diversos motivos, e aí você vai chegar na prova sem esses assuntos. Dificilmente, por exemplo, física e química e matemática, você vai cair os assuntos iniciais do seu livro, ou da ordem que você vai estudar muitas vezes. Então, normalmente são assuntos lá do meio do bimestre, do capítulo, do semestre, ou do final, e às vezes não dá tempo. Então, você tem que estar antenado, e se você não estudar por conta própria, muitas vezes, né, por exemplo, esses assuntos que eu comentei, se você já puxar e já começar a estudar, se você não tinha estudado ainda, pode ser que você tenha surpresa lá na prova, né? Você vai sentir uma dificuldade ali. História, a gente despenca, é impressionante. História, filosofia e arte, né? Você está antenado ali na arte e tal. É impressionante. As obras de artes visuais, né, caem muito, né? Inclusive nessa prova veio bastante coisa. Mas assim, essas são as minhas dicas aí, meu recorte de como foi a prova de 2018.
Só mais ou menos para a gente sentir como é que é. E a ideia é gravar mais vídeos aí resolvendo questões ou comentando alguns itens aí das provas, mas eu já te dou esse alerta sobre a prova de 2018. Ela é uma boa referência para a gente, de repente, sentir como é que vai ser 2019, tendo em vista que foi a primeira prova com essa listagem nova de obras. Então, vocês vão fazer esse ano a segunda prova com essa listagem. Então, a prova que tem mais cara da prova de 2019 é a anterior, é a de 2018. Então, não tem jeito, é uma prova que a gente tem que olhar com carinho para ter uma referência. Português, pessoal, lá na parte de texto, a questão das figuras de linguagem, assim, você tem que estar antenado, tem que treinar bastante itens sobre isso, tá? Mais que literatura. Análise de texto, responder texto, né? Interpretação, compreensão, questão de identificar figura de linguagem, identificar referencial, tá? O termo esta, este, dela, se remete a quem lá atrás ou na frente, né? Quem que é o referencial ali, tá? Tem que estar antenado. Então, essas são as minhas dicas aí, meu recorte de como foi a prova de 2018, tá? De maneira geral, eu achei que não foi uma prova tão difícil, eu achei a de 2017 mais puxada. Essa prova eu achei a parte mais difícil foi física, tá? Física eu achei que foi uma parte mais cruel, assim, eu achei que foi uma parte mais puxada, assim, sem dó mesmo. Nos anos anteriores eu acho que teve ano que matemática foi mais puxado, teve ano que português talvez ele puxou um pouquinho mais, mas no geral, assim, as exatas costumam puxar mais, né, na prova de vocês. Eu acho que as disciplinas de humanas nesse ponto e linguagens, eu acho que, na minha percepção, talvez sejam mais tranquilas, tá? Então, para quem não curte muito exatas aí, de repente, mergulhe de cabeça mesmo em linguagens humanas, faça o que você conseguir, assim, o máximo que você conseguir evoluir, mas também tente fazer as questões de exatas e pegar pelo menos alguns assuntos que são mais cobrados. Porque senão, se você não pegar nada dessas disciplinas, esses pontos vão te fazer falta, podem te fazer falta, porque o somatório de pontos que você tirar na prova do PAIS 1, 2 e 3 vai fazer toda a diferença, né? O que você tirar a mais no PAIS 1, 2 e 3 vai fazer toda a diferença para você lá na frente, tá? Então fica o meu abraço aí. A gente em agosto, no julho agora, eu vou tentar gravar algumas novidades aí pra gente. Em agosto acho que vai ter novidades para nós aí, tanto na plataforma Integral Vestibulares, quanto no canal do YouTube lá, quanto para a galera que me acompanha aí no ambiente virtual de aprendizagem. Então, um grande abraço para todos vocês, bons estudos!